Tipos de força. Então, na natureza, elas se apresentam de duas formas. Ou é uma força dita por contato, ou é uma força dita à distância. Não tem outra, tá? Então, ou é contato ou é distância. Beleza. Quando é contato, isso não tem muito o que explicar, né? É um corpo em contato com o outro, então existe interação direta entre eles. Agora, a distância não, né? É que nem agora, a gente tem a força entre a Lua e a Terra, não tem contato. A gente tem a força entre a Terra e o Sol, não tem contato. A gente tem a força entre dois ímãs tão próximos, não tem contato. Pode ser atração, pode ser repulsão. Só que nem eu tinha falado, né? Não é do além, essa força não sai instantaneamente, o outro já sente. Não, existe um tempo para essa força ser levada. Existe um agente que está carregando essa força. No caso seu agora, você está sentindo uma força à distância. Todo mundo está assistindo, está sentindo essa força à distância. Se chama peso. Da onde que é esse peso? Esse peso é o centro da Terra, lá embaixo, te puxando para ele. Né? Se não tivesse o chão, você ia cair. Se não tivesse o chão lá embaixo, você não ia cair. Se não tivesse pedra, você ia cair. Você ia cada vez mais em direção ao centro. E você não está em contato com o centro da Terra, né? Então é uma força à distância. Quem que está levando essa força até você? É a gravidade, né? Então existe um campo levando essa força. Existe um campo, nesse caso, gravitacional. Então as forças à distância, ó, a gente usa o conceito de campo. Tá? Basicamente, tá? Que a gente estuda aqui são campo gravitacional, são campos, né? Tem mais também, ó, campo elétrico e o campo magnético. Cada campo carrega a sua força, né? O campo gravitacional leva força gravitacional, também conhecida como peso. O campo elétrico leva força elétrica, o campo magnético leva força magnética, tá? Cada campo tem uma partícula específica que faz esse serviço, tá? Mas aí é uma conversa um pouquinho mais específica, já entra a parte de física moderna, já entra fótons, eu teria que ter falado de quarks, aí tem... Não, enfim, né? Deixa para uma outra ocasião. Beleza, aí agora a gente vai ficar falando sobre as 5 principais forças, né? Então eu vou separar, eu vou comentar sobre cada uma delas. Então a gente tem força-peso. Aí a força-peso vai ser o P com a setinha em cima. Então vamos lá. O que é a força-peso? A força-peso ela é uma interação à distância. Aí ó, a gente vai escrever assim. Então é entre um corpo de massa mzinho qualquer e o centro do, eu vou colocar aspas aqui, tá? Planeta onde ele está. Onde ele está. Por que eu coloquei aquela aspas ali, ó? Porque não é só em planeta, tá? Você tá na Terra, você tem peso. Você tá em Júpiter, você tem peso. Você tá, sei lá, vou até usar, você está em Plutão, tem peso. Plutão não é mais planeta, é um planeta anão, né? Mas você vai ter peso lá. Ah, eu estou na Lua, tem peso. Eu estou no Sol, né? Eu já virei carvão, mas eu tenho peso também. Ou tinha, enfim, né? Eu coloquei planeta só para ter uma frase pronta, tá? Mas é qualquer corpo que tenha massa, beleza? Então, eu em relação a você agora, eu tenho um peso. É muito pequenininho? Porque a gravidade que você gera é pequena, mas eu também tenho. Tá? Mas a gente vai usar peso, de fato, quando a gente tem um planeta, porque tem uma massa relativamente grande. Só para você ter uma noção, ó, a massa nossa, vamos colocar aí, a gente tem 80 kg, 70 kg, 60, enfim, né? É da ordem de 10 a primeira. Né? A massa do planeta Terra, da Terra, é 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Né? São 10 mols de quilogramas, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Então aí começa a ter uma gravidade relativamente grande, aí começa a fazer sentido essa força-peso, tá? Então é entre um corpo de massa mzinho e o centro do planeta, entre aspas, aí de onde ele está. Beleza,
Ó, essa força a gente vai aprender a desenhar ela, só que você já conhece, você convive com ela todo dia, né? Ela te puxa para baixo, né? Só que se você estivesse analisando de fora, você veria o quê? Você veria uma força te puxando para onde? Para o centro do planeta, né? Lembra que o nosso planeta ele é esférico. Tá, e a força-peso, ela é a primeira que você estuda da física, né? Você estuda no ensino fundamental, então essa não tem nem muito o que falar. A força-peso, ela é calculada como sendo, ó, a sua massa vezes a gravidade da onde você está. Então, a força-peso, ela é a multiplicação da sua massa pela gravidade da onde você está. A gravidade, ela depende de vários fatores, tá? Ela depende começando do planeta, da massa do planeta, do tamanho do planeta. Além disso, tá? Então a gente tem a Terra, que tem a massa da Terra e tem o raio da Terra, né? Só que vai depender do que mais? Depende da altitude que você está, né? Depende da latitude, enfim, depende de vários fatores, né? Mas para casos normais, ó, a gravidade da Terra a nível do mar, ela vale 9,81. Aí lembra que a aceleração, qualquer uma, né? Metro por segundo ao quadrado. Só que a gente não vai sofrer com conta, né? Então, se ele não falar nada, você já coloca quanto por isso aqui? Você já coloca 10. Então, a gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, você está segurando 1 quilo de arroz aí, né? Então você está segurando quase ouro já, enfim. Esse quilo de arroz pesa quanto? Não vai falar 1 quilo, tá? Qual que é o peso de 1 quilo de arroz? É 10 newtons, né? Porque é 1 vezes 10 de gravidade, então é 10 newtons. Então olha só, ó, cada quilograma, né, considerando a gravidade de 10, vale 10 newtons. Só que quando eu escrevo isso daqui, isso está muito errado. Porque você falar que massa é igual a força é errado, você está igualando grandezas diferentes. É a mesma coisa se eu falar para você que 1 metro é igual a 1 quilo. Qual que é a relação? Não tem relação nenhuma. Então, a gente cria uma nova unidade só para tirar esse erro. Você coloca um F aqui depois do kg. Tá? Você chama de quilograma-força. O que é isso? É a força para cada quilograma. Né? Só que daí cada quilograma é 10 newtons, então cada quilograma força equivale a 10 newtons. Se ele quiser considerar a gravidade 9,81, então seria cada quilograma força vale 9,81 newtons. Beleza? Então cada quilograma aí que você carrega, você faz 10 newtons de força. Então, eu tenho a massa de 80, né? Então eu vou ter 800 newtons aí. Então 80 quilogramas força, 800 newtons. Beleza? Tranquilo? Aí lembrando, né, ó, a massa você usa em quilograma. No SI, massa é medida em quilograma. E a gravidade, metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Beleza, como que você desenha a força-peso? Então vamos colocar algumas situações diferentes, ó. Você tem aqui um bloquinho numa superfície horizontal, que é o caso mais comum. O peso que ele sente é para onde? Para baixo. Beleza, aí você inventou, vou colocar esse bloquinho assim, ó. Vou dar uma girada nele e vou girar a superfície também. E o peso dele agora vira para onde? Continua para baixo. Tem uma coisa no teto, peso para baixo. Tem uma coisa na parede, peso para baixo. Né? Então, quando você analisa de dentro da Terra, o peso é sempre para baixo. Agora, se você... Vamos pegar, né? Aqui a gente tem a ferramenta. Se você for analisar de fora da Terra, aí você vai ter que usar a definição. Né? Qual que é a definição? Tem que ser uma força, né, que aponta para o centro. Né? Então, se você for usar a definição aí da força-peso, veio 2 terras, quero uma só. Uma já dá trabalho, imagina 2. Imagina esses políticos com 2 terras, meu Deus do céu. Enfim, né? Então, você tem, sei lá, um satélite, você tem uma pessoa, qualquer coisa. A força-peso, ela tem que ter a direção do centro e apontar para o centro, tá?
Então são frases do tipo, ó, para referenciais no interior do planeta, né? Lembra quando eu falo planeta, entre aspas, aí pode ser várias coisas. É uma força para baixo, né? Agora, quando você está de fora, aí é uma força que aponta para o centro. Ela pode apontar até para cima daí, né? Porque, ó, se o satélite estiver aqui, ela aponta para cima, beleza? Sem problema algum. Isso é a gravidade. Certo? Tá aí a força-peso, então. Ah, importante, você tem uma massa, vou colocar um valor redondo, tá? De 100 kg aqui na Terra. Aí você vai para a Lua, né? O que vai acontecer? Você vai ganhar ou perder massa? Não, né? Só se você, sei lá, subir na esteira, subir fazendo exercício, subir comendo frango assado, enfim. Mas a massa é o tanto de matéria que você apresenta. Agora, o peso não. O peso depende de onde você está, né? Então, eu tô na Terra, a gravidade é 10. Então, meu peso vai ser a minha massa vezes a gravidade 10. Eu fui para a Lua, a minha massa manteve. Quem mudou? Muda a gravidade, né? Porque mudou a região onde eu estou. A gravidade da Lua é cerca de 1,6, tá? Metro por segundo ao quadrado. Então, reduz bastante aí. Beleza? Então, se você tá se achando gordo, vai para a Lua, né? Dá uma resolvida boa. Nada. Cadê? Bora!